Olá, bom dia! Hoje é o dia da nossa live, desmistificando aí astrologia e constelação, que muita gente acha que uma coisa se remete à outra, e mesmo não se remetendo, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas simplesmente se conversam em muitos aspectos. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Fernanda, que é astróloga, Fernanda Federman, e uma pessoa muito querida, muito amiga, muito competente no que faz. E ela vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre isso, né? Nós vamos bater um papo mesmo aqui com vocês, falando um pouquinho das diferenças entre a astrologia e a constelação e trazendo aí como a constelação e como na verdade, como a astrologia se linka aí de uma forma bem interessante, tá? Fernanda? Oi, gente, que bom. Esperando as pessoas entrarem também. Deixa eu ver quem tá aqui. Olá. Olá, olá, olá. Cláudia, Marcelo. Olhar paulistano. Olha que nome bonito. Oi, quase derrubei o celular. Bom dia, que nome bonito. Eu sou muito paulistana, eu sou muito fã de São Paulo. Aí, Galã. Edileuza. Eu não sei falar aqui. Kay. Eu não sei falar esse nome. Gabriela. Tô aguardando aqui a Fernanda entrar pra gente começar a nossa live, tá bom? Mas é isso, né? A gente vai trazer esse tema. Oi, Pri. Por conta... Oi, Vantui, tudo bom? Ai, que nome lindo esse olhar paulistano, adorei. A gente vai falar então as diferenças, né? Para a maioria dos meus seguidores, vocês já sabem, né, que a constelação não tem absolutamente nada a ver com astrologia, é apenas um nome aí que se deu nas traduções quando a constelação veio da Alemanha para cá, que hoje, né, a escola Hellinger traz como Familienstellen, é uma mudança aí de nomenclatura no nome das constelações familiares. E também eles trazem esse novo, não um novo olhar, um olhar, né, um olhar raiz, digamos assim, né? Esse é o nome original, Familienstellen, para constelações familiares. Mas constelações familiares é um nome usual no Brasil, né? Foi a forma que encontraram de demonstrar, de trazer né, um nome realmente em português para gente, para ser mais fácil de ser entendido. E de uma certa forma faz muito sentido também. Quem mais entrou? Fernanda, cadê você? Tô esperando a Fernanda. Deixa eu mandar um recadinho aqui para ela, vamos ver. Cadê ela? Mas deve estar entrando. Mas é isso. O que mais que eu posso falar de constelação, né? É esse nome. A família Stelling hoje, né? Eu faço pós-graduação com eles e a própria Sophie é que nos dá a maioria das aulas aí. É muito, muito interessante, muito profundo todo o conhecimento que ela traz. Até porque, né? Como esposa de Bert, ela conviveu com ele mais de 20 anos, né? Até a sua morte. Então foi um trilhar aí dessa caminhada, né, da constelação junto a ele. Então ela traz um conhecimento muito profundo. E ela traz uma visão que eu também já tinha, né? Acho que a gente acaba incorporando algumas coisas inconscientemente. E uma delas é essa questão de que família Stelling, né, não é só uma terapia, ela é também uma filosofia de vida. Fernanda, então é uma coisa muito interessante hoje de se olhar e eu concordo com isso completamente, né? Quando a gente vive de forma sistêmica, as coisas fluem. Oi, Fernanda. Oi, querida, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo e você? Ai, caiu. Ai, meu Deus. Karina, Cris. Vamos lá que a Fernanda caiu, vai voltar. Então, voltando então à família Stelling, né? Que eu estava falando com vocês. Eu sou super, eu realmente concordo com essa visão de que
família Stelling trouxe, né, as constelações trazem aí uma filosofia de vida para nós. Quando a gente se vive de forma sistêmica, a gente, dentro das leis sistêmicas, tudo da nossa vida flui. E eu sou prova disso. Fernanda vai falar um pouquinho disso também. Ele vai contar a história de nós duas Voltei. juntas. Voltou. Bom dia, querida. Bom dia, amada. Obrigada, viu, pelo convite. É um Imagina, prazer estar aqui com você, finalmente. né? Eu e Fernanda temos aí, Fernanda é astróloga, terapeuta holística também, né? Trabalha com outras técnicas além da astrologia, mas é uma sumidade em astrologia. E a gente tem uma história muito legal de como a gente se conheceu. E é muito, muito interessante. Você conta, Fê? Ou você quer que eu conto? Começa e eu continuo. Tá bom. Bom, foi muito interessante. Uma vez uma pessoa me procurou e uma pessoa falou: Olha, eu fiz um mapa astral com uma pessoa em Brasília e ela pediu para eu procurar uma consteladora. E a gente, ainda há muitos anos atrás, isso, não tinha nada de pandemia, né? E ela me procurou. Apesar de eu já atender online na época, ela queria presencial e acabou fazendo online mesmo. Eu era de São Paulo, ela também. E aí ela me procurou, fez a constelação, ligou para Fernanda. E Fernanda começou a me indicar um monte de pessoas. E eu nem sabia, né? Ah, é a Fernanda que me indicou a astróloga. É. Aí outra, e veio outra, e veio outra. E de repente a Fernanda foi me incluir no Facebook, né? Deixa eu incluir essa pessoa, né? E ela me inclui e descobre que eu era muito amiga do ex-marido dela, que era meu vizinho, né? E a gente tem realmente um relacionamento muito estreito aí. Uma coincidências ou não da vida, né? Aí o Pedro veio falar comigo: Olha, minha ex-mulher, é astróloga, ela que está mandando um cliente para você. E eu, sério? Me passa o telefone dessa mulher, né? E eu É que eu mandei tinha uma exatamente. mensagem Impressionante a Fê. agradecendo a Fernanda por tantas indicações. E aí ela me contou sobre essa cliente, que era um pouco exigente, né? Demais, né? Falou, se ela gostou da André, é porque a André é boa, porque ela é muito exigente. Não foi isso, Fê? Exatamente, era o que acontece? Eu não tinha ainda pessoas para indicar em São Paulo. E uma cliente minha que precisava muito fazer constelação, que eu já tinha indicado, eu falei, você tem que fazer uma constelação familiar, porque eu via nos meus atendimentos de mapa que aqueles clientes que fazem constelação familiar, a forma como o mapa se manifesta, alguns desafios e bloqueios energéticos do mapa, depois da constelação familiar, eu comecei a ver que aqueles bloqueios do mapa fluíam. E aí, essa cliente entrou em contato comigo, me agradecendo muito. Fê, eu queria muito te ter agradecido por você ter me indicado constelação. E eu conheci uma consteladora que eu adorei. E aí ela me passou o seu contato. Como essa cliente minha era muito exigente, eu comecei a passar o seu contato. E aí um dia eu fui olhar você e eu vi a coincidência que a gente sabe que não é coincidência, Sim. né? Querendo ou não, hoje eu sei que o ex-marido faz parte do sistema, né? Então, assim, então você era próxima de alguém do meu sistema familiar. Então, aí aquilo para mim, para falar a verdade, foi até uma confirmação assim, gente, nada é por acaso, tem que ser essa menina mesmo. E aí todo mundo que eu fui te indicando foi me dando excelentes feedbacks. E porque no mapa as pessoas normalmente voltam, né? A cada ano. Tem gente que faz mapa uma vez na vida, tem gente que faz pontualmente, tem gente que gosta de fazer todo ano. E foi nesse acompanhamento astrológico de ano após ano que eu vi aqueles clientes que passavam 5 anos, parecia que a pessoa estava no mesmo lugar. Há 5 anos, hoje, as minhas questões de hoje são as mesmas de 5 anos atrás. E aí eu comecei a ver que aqueles clientes que faziam constelação, que buscavam trabalhar as questões, né? Que a maioria da procura é ou relacionamento, ou dinheiro, prosperidade, ou não consigo ir para a vida, não consigo concretizar, não sei o que eu gosto, nada me nutre.
E eu comecei a ver que aquelas pessoas que faziam constelação, quando voltavam, parecia que aquele mapa tinha desdado um nó. E eu sentia muita impotência quando eu atendia, antes de eu conhecer constelação, e eu explicava, mostrava as questões que o mapa mostra, né? O mapa sinaliza aonde você vai despender mais energia, o mapa sinaliza aonde que flui, aonde que você pode estar negligenciando, onde que determinados desafios podem se tornar ferramentas muito poderosas. E aí eu me sentia muito impotente quando as pessoas falavam assim, tá, mas o que eu faço com isso? E aí eu falava, faz terapia. Mas eu já faço terapia há muito tempo, mas eu continuo sentindo isso. Então, eu conheci a constelação por clientes que voltaram mudados, com muito mais consciência, com uma outra fala, com uma outra visão em relação à família, ao casamento, à vida. E aí eu comecei a ver, e aí eu fui experimentar, porque eu tinha uma sensação muito de impotência. Tá, o mapa é incrível, ele direciona, ele sinaliza, mas o mapa, ele não é uma terapia. Exato. Entendeu? Isso e essa é a grande diferença, né, Fê? Que a gente já conversou bastante sobre isso anteriormente. Essa questão, as pessoas têm essa confusão, né, entre os nomes, né, por conta de constelação, se remete a estrelas, né, e aos astros, e aí, é alguma coisa de astrologia? Não, não é. A astrologia, né, a Fê vai explicar um pouquinho, mas eu vejo assim, ela mostra o caminho, né, ela aponta onde a gente tem que olhar, onde a gente tem que é o que a Fernanda falou, onde vai despender energia, onde a gente pode melhorar. A constelação não, é uma coisa completamente diferente. A gente trata a constelação como uma terapia, um método. Ela tem várias nomenclaturas, mas eu digo que é só nomenclatura e tanto faz, né? Você chama como você achar que faz mais sentido para você. Tem muita briga aí sobre esses nomes. Eu Tava falo que é uma contando. ferramenta de cura e que é terapêutica. Exato. Eu também uso isso, mas eu estava contando antes de você entrar, né, que a gente também diz que é uma filosofia de vida. Porque quando você vive dentro das 3 leis sistêmicas, né, que a constelação traz, a sua vida vai fluir. A sua vida vai tomar você vai conseguir ir para a vida de uma forma mais inteira, né, mais plena, mais segura. E a astrologia já é um outro caminho. Conta aí um pouquinho o que é astrologia para quem não entende essas diferenças. Por favor, Fê. A astrologia, ela, sempre eu gosto de falar, primeiro, ela não é uma ciência. Porque ciência tem que ter, né, comprovação científica, mas ela é empírica. A astrologia, ela é o conhecimento, ela é o estudo da correspondência entre o que acontece no céu e a correspondência disso na Terra. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está vivendo hoje na Terra, existem correspondências astrológicas no céu. A astrologia, ela é, antes de tudo, uma linguagem simbólica arquetípica. E essa linguagem, ela traduz essa narrativa celeste. Tá, dependendo de como ela... O que o astrólogo é? O astrólogo é um tradutor dessa linguagem. Uhum. Entendeu? Então, por que muda? Porque dependendo do astrólogo que vai fazer a tradução passa pelo filtro pessoal, pelo inconsciente, pela ancestralidade do astrólogo. Entendeu? Então, a Uhum. astrologia, ela é isso. A astrologia, o mapa de nascimento é o seu GPS. Ele te informa como que você funciona, seu ritmo, temperamento, recursos, potenciais, dons, talentos, áreas onde você vai ser mais desafiada, onde você pode despender mais energia, mas que também são grandes potenciais. E uma área da astrologia, no mapa astrológico, tem a base do mapa, que a gente chama de fundo do céu, que é a casa 4, que ela fala das nossas raízes, origens, ancestralidade, karma ancestral, heranças. E esse ponto do mapa, ele conversa com o ascendente, que é o eu, que é a individualidade, com a casa 7, que é o relacionamento, e com a casa 10, que é o meu lugar no mundo. É o meu legado. De onde que eu vou tirar a minha seiva nutricional para as minhas realizações mundanas. E essa casa 4 interfere no mapa inteiro, porque ela é a base.
Então, eu sempre fiquei muito intrigada com essa casa 4, porque eu vejo que essa casa 4, a bagagem que a pessoa traz, a herança que a pessoa traz, interfere no mapa inteiro. E quando eu vi o primeiro contato com a obra do Bert, que é As Ordens do Amor, As Ordens do Amor é a casa 4. Então, para mim, a constelação sistêmica, ela foi assim um acalento no sentido assim, e confunde, né? Astrologia, constelação, muita gente me pergunta se eu sou consteladora porque eu sou astróloga. Eu acho até que esse nome, constelação e astrologia, não é à toa. Mas o que acontece é o seguinte, quando você... outro dia eu estava assistindo uma aula que ele falava que o destino é o inconsciente mais a ancestralidade. Que a Lua também fala da ancestralidade. Então, baseado nisso, eu não consigo desconsiderar um trabalho de desenvolvimento pessoal sem considerar a parte sistêmica. Tanto que quando me procuram, eu já me coloco como astróloga com abordagem psicológica sistêmica, porque eu realmente vejo que o mapa é um sistema. Sim, tudo e é os sistema. planetas são os integrantes, as casas. Então, assim, como eu tenho muito essa visão sistêmica, eu não consigo dissociar mais uma coisa da outra, entendeu, Dé? Por isso que 98% das pessoas que fazem o mapa, eu encaminho. Eu só não encaminho se a pessoa for muito resistente. Se tiver muito preconceito. Aí me adianta, né? Não. Porque o mapa, agora, e tem mapas dificílimos, mas se a pessoa for bem resolvida com a ancestralidade, com a origem, aquele Sim. mapa super tenso, ele flui. Flui. E assim, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Fê? Não tem como não falar um pouquinho de mim, né? Você conhece já um pouco a minha história. Quem está aqui com a gente provavelmente já leu meu e-book de como a constelação mudou a minha vida. E é isso, é um mapa de muitos desafios, e que, de repente, quando eu consegui integrar essa questão, né, que eu falo para vocês, essas 3 leis dentro da minha vida, e conseguir pôr isso em ordem, colocar no meu sistema em ordem, que é o que você traz, né, que é a casa 4, você falou para mim, que é a ordem, quando eu consegui tomar o meu devido lugar, a minha vida floresceu, e você é prova disso, né? O quanto as, Impressionante. o quanto as coisas fluem, o quanto as coisas fluíram, né? O quanto a minha ansiedade desapareceu, né? A minha vida foi florescendo mesmo. Eu falo assim, a constelação, eu que sou muito focada em sucesso profissional e financeiro, né? Porque foi o grande boom na minha vida, mas eu falo assim, apesar de eu trazer isso muito à tona nos meus posts, nas minhas lives, nos meus cursos, eu falo que é um chamariz. Porque, na verdade, quando você toma esse seu lugar dentro do seu sistema, não é só o financeiro que vai bem, é o que você está falando. O resto vai fluir como um todo. A prosperidade não é só financeira, é a prosperidade como um todo. Não é só o lado financeiro. A gente aí começa a ter melhores relacionamentos, a vida começa a ir para tomar outras dimensões. E eu te falo assim, quando um cliente vem, né, e ele volta depois de uma semana, a primeira coisa, porque depois a gente vai falar sobre isso, mas a primeira coisa que eu pergunto assim, como você está se sentindo? Como você se sentiu? A resposta 99% é mais leve. Só com o Mas o exercício. seu jeito de constelar é assim. Porque É, um diferencial do seu trabalho, que eu acho muito bacana, e que isso diminui a resistência das pessoas, porque o que acontece? Você faz um preparo da pessoa. É uma coisa no seu trabalho que eu gosto muito. Porque tem gente que não conhece, tem medo, chega, a constelação ela é muito intensa e às vezes a pessoa não está preparada. Eu, quando eu fiz constelação, daí eu já tinha feito 15 anos de psicanálise. Eu sou professora de yoga, eu conheço o meu mapa, eu tinha todo um preparo emocional, eu sou profunda, eu banco isso. Mas tem muita gente que nunca fez nada na vida e vai fazer uma constelação e ela não tem estrutura psíquica, emocional para lidar com aquilo. E aí eu acho que é o diferencial do seu trabalho. Que você tem esse primeiro contato, que você explica, que você passa exercícios sistêmicos, meditação. Várias clientes que eu já te mandei já relataram que antes da sua constelação fala, não, eu tive meu primeiro contato com a Andréia, eu chorei muito.
Foi muito emocionante. Eu saí com uma paz enorme. A pessoa, ela, quando ela chega na outra semana para fazer a constelação, ela está se sentindo preparada, acolhida, e aquela constelação, que é o propriamente dita, ela complementa. Elas não sentem que a constelação é só o segundo atendimento. Elas Sim. sentem que são os dois atendimentos. Elas se sentem muito mais amparadas, preparadas, e até para sair elas se saem mais Sim. preparadas. Eu criei essa metodologia diferenciada baseada na minha história, né? Eu fiz 6 constelações antes de me tornar consteladora. E quando eu me tornei, que eu entrei no curso, que eu comecei a compreender esse universo, eu falei, gente, por que que a gente não explica isso para as pessoas quando elas vêm constelar? Que é o que Porque eu faço. percebi assim, se alguém tivesse me explicado como as leis sistêmicas atuavam na minha vida, e o que, que eu tinha que fazer para melhorar com ações, porque fala assim, ah, não é só constelar, você tem que agir depois. Tá, mas como eu ajo? Baseado em quê? Né? As pessoas não explicam. Não E explico. aí, e aí eu falei, eu tenho que trazer a pessoa um passo antes. E esse passo é trazer ela para essa consciência sistêmica, para que ela compreenda como esse universo atua na vida dela. Para aí depois, na constelação, aquilo ter força. Ó, a Manuela está perguntando aqui. A constelação tem vários tipos de abordagem? Manuela, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: eu divido a constelação em 2 atendimentos. O primeiro, eu vou sim ouvir a sua história, e dentro da sua história, sem mimimi, é fatos. Trazendo fatos para mim sobre a sua vida, eu vou te explicar como as leis sistêmicas atuam nela. E aí é isso que eu falo, eu trago uma consciência sistêmica, e aí eu vou te passar exercícios, a gente faz exercícios sistêmicos juntos, e só uma semana depois que nós vamos constelar. Qual a diferença de uma constelação tradicional? A gente não pode ouvir a história do cliente, a gente não pode, a gente só, a pessoa traz o tema e a gente constela e tchau. Só que é isso que a Fernanda está falando. Muitas pessoas não têm consciência do que é uma constelação, ou não entende muito bem esse universo, nunca passou por uma Se terapia, sentem né? desamparadas. Se sentem E esse desamparadas. primeiro E encontro prepara essas pessoas. prepara, exato. E é esse acolhimento que o brasileiro precisa, é uma questão cultural. A constelação vem da Alemanha. Não quer dizer que está certo ou errado. E Bert dizia isso, né, nos seus livros. Ele falava assim: estamos em constante evolução. Então, sempre vai ter abordagens aí, cada um. Tanto que hoje existem as novas constelações. Né? Existem as constelações tradicionais e as novas constelações. São abordagens diferentes. Tem algumas melhor ou pior? Não. É igual o Vai de mapa. Assim, acordo com cada um. cada constelador vai ter a sua abordagem. O Sim, meu depoimento eu, por exemplo, eu tenho constelador em São Paulo, tem gente que só faz presencial, tem gente que faz aqui em Brasília, tem gente que eu indico em BH, tem vários consteladores ótimos, mas esse jeito que você faz é a única que eu conheço que faz assim. Eu lembro que você me passou exercícios que até hoje eu faço. O exercício do copo d'água, de tomar a força e o amor do pai, a força e o amor da mãe. Isso, para mim, é um ritual. Isso, para mim, o poder do todo dia, essa repetição, de eu estar sempre lembrando, de eu diariamente estar voltando naquilo, para mim faz diferença. Então, e as minhas clientes que fizeram com você, elas falam, nossa, a primeira sessão me amaciou para a constelação. Porque sim. às vezes a pessoa chega em você com tanta mágoa, com tanta dor, que ela não vai aproveitar, talvez, ela não vai baixar as barreiras para a constelação. E os exercícios sistêmicos, a meditação, a sua explicação, por que que eu tenho que ocupar o meu lugar? Por que que está errado eu ser mãe da minha mãe? Né? Por que que tem que ter o equilíbrio? Quando você explica a hierarquia, a ordem, o dar e o receber, a pessoa ela já vai se preparando para naquele momento estar muito mais aberta. E mais, Déia, quando acaba a constelação, essa sessão primeira, a pessoa, muita gente fala, foi intensa a constelação, mas acabou. E agora eu estou tendo pânico, eu estou tendo sonhos. É como se o campo não tivesse fechado também. Então, esse jeito que você faz, eu acho que você
Faz bem todas as partes que precisam? Na verdade, né? Gente, desculpa aí, eu desativei os comentários para a Fernanda aparecer para nós. Já já eu ativo novamente, guardem as perguntas, que já já a gente abre para perguntas. E esse jeito, né, Fê, é isso que eu falei. Como foi uma experiência mesmo, né? Eu trouxe isso dessa forma e eu vejo que os resultados são incríveis por conta dessa consciência, porque eu acho que vale mais só de você trazer a consciência para a pessoa, já tem movimento no campo. Ela já começa a Eu tomar acho. posse do lugar dela. Né? Quando eu falo assim, você não honra sua mãe, por isso, por isso, por isso, olha, começa a agir dessa forma, assim, assim, assim. Aí ela, nossa, é verdade, eu não faço isso, vou começar a fazer diferente a partir de agora. Quando ela já começa a fazer naquela semana, ela já Antes chega da com outra, constelação já antes começa a da ter o constelação. movimento. Porque assim, isso é uma coisa verdadeira, né? Todo constelador vai dizer, depois da constelação tem que ter ação. Mas como eu tenho uma ação se eu não sei o que eu tenho que fazer? Não, exatamente. Né? Então, assim, é óbvio para nós, consteladores, o que eu tenho que fazer depois de uma constelação. Mas para quem nunca teve contato com essa teoria, com a teoria mesmo, né? Com essa prática, ou se conviveu, ou se foi ser representante ou não, a pessoa não tem noção do que é. E eu te falo por mim, foram várias constelações e eu nunca soube que eu tinha que honrar meus pais. Por isso que a minha vida ia, mas dava 2 passos para trás de novo, ia até a página 2 que eu falo, né? Eu brinco. Falei, ia até a página 2. Depois eu não conseguia seguir. Melhorava um pouquinho, voltava para trás. Melhorava um pouquinho, voltava para trás. E a sua constelação, o que que acontece? Muita gente já reclamou para mim, não da sua, tá? Eu fiz constelação, mas eu achei muito teatral. Não sei se você já ouviu isso também. Ah, sim, já. E aí, quando eu falo da constelação, elas falam: não, achei muito teatral. Eu falo: olha, essa pessoa que eu vou te indicar não tem nada de teatral. Ela é uma pessoa extremamente acolhedora. Ela é uma pessoa que ela vai no ponto e ela te ensina o essencial. Sim. Mais do que é honrar, que é se harmonizar, que é ocupar o seu lugar. E uma frase que você me ensinou que eu acho linda, que eu falo nos mapas: se você não ocupa o seu lugar, você não segue o seu destino. Sim, é Então, o verdade. mais importante da constelação do que aquele teatro é assim, essa honra, essa harmonização. E não precisa ser aquela coisa teatral, né? Sim, é que assim, tem pessoas, gente, que a Fer está falando aqui, para quem não entende muito bem o que ela está tentando dizer, é que nos presenciais, muitas vezes em grupo, existem reações que as pessoas têm quando estão representando alguém da família né, do constelado ali, que podem assustar algumas pessoas, porque são, às vezes, expressões muito fortes. E não deixa de ser um psicodrama, porque a constelação também é baseada no psicodrama. Então, é um tipo, né? Você Qual que põe é a as pessoas. diferença? Eu não sei qual que é a diferença. Da verdade, a psicodrama é uma terapia, né? Onde você põe personagens também atuando Entendi. naquilo que você tá tratando. A constelação também é baseada nisso. Então, a constelação em grupo, ela também, você vai trazer representantes para o seu sistema familiar, para aquilo que você está trabalhando, né? Não só a sua família, como o seu dinheiro, o seu trabalho, e cada um vai se movimentando de acordo com o que ele sente. São sentir mesmo, é sentir no corpo. O que que você está sentindo? Não tem que Entendi. trazer para a razão, é sempre o que você está sentindo, corpo, sentimentos. E aí, às vezes, algumas pessoas têm algumas reações muito fortes. E eu já participei, né, de muitas constelações que realmente trazem um impacto, tá? Muito forte. E não é um teatro fake, gente. É, Não é é que às feio. vezes as reações são muito fortes e tem pessoas que assustam. Eu Tá. sou focada em constelação online e com bonecos. Também dou aula de como constelar online com bonecos e constelação na água. Por quê? Porque eu sei e eu já tive assuntos íntimos que eu não queria expor na frente das pessoas. Então, quando está num grupo, é um grupo de pessoas que você nunca viu na vida. Você não quer trazer um tema muito, né, uma coisa muito íntima. Você fica, às vezes, envergonhado. E aí foi quando eu soube, né? Quando eu comecei a estudar e eu entendi, falei, gente, é bonecos. E é online. Por quê? Porque eu posso levar isso para o mundo todo. Eu atendo pessoas hoje no mundo inteiro. Por quê? Porque com os bonecos
eu consigo ir muitas vezes além do que um grupo é possível, né? Porque eu faço um alinhamento ancestral ali, geralmente, né? Normalmente eu faço, pelo menos na primeira constelação. E eu digo que, dependendo do tema, né? Dependendo do que você me traz, e dependendo de como é o emaranhamento familiar, uma única constelação é o suficiente para o resto da vida. Isso é Entendeu? lindo também, né, gente? Não ter que fazer Porque não mil precisa, constelações. né? A Sophie mesmo fala, Bert também dizia, é, constelação é uma cirurgia na alma. Você não vai fazer cirurgia para uma dor de barriga o tempo todo. Você não vai para o médico e fala, preciso operar porque eu estou com dor de barriga. Não. Então, existem outras terapias que podem ajudar, a psicoterapia tradicional, né? Eu sempre falo, uma coisa não exclui a outra também, a gente fala isso muito, né, Fernanda? A Demais. constelação, ela é complementar a uma terapia tradicional. Até porque o psicólogo, ele não pode constelar, mesmo ele sendo constelador, ele não pode constelar o seu cliente. Né? A constelação, eu divido em 2 atendimentos, mas é uma única constelação e você não volta mais. Você pode voltar para uma segunda constelação daqui 3 a 6 meses, pelo menos. Mas isso em casos extremos, Porque quando realmente há reverbera o necessidade. resto da vida aquela constelação. Reverbera para o resto da vida. E a gente tem outras terapias, a gente tem base, a gente tem teta, a gente tem tamiana, a gente tem outras terapias vibracionais para manter o seu campo em ordem, energizado. E a gente tem as terapias tradicionais, a psicoterapia mesmo, né? Que são importantes. Tudo é importante. Tudo é um complemento. São as Tudo terapias tem seu complementares. lugar, né? Tudo tem o seu lugar, né? A gente não exclui nada aqui. Tudo faz parte. Até a questão, né? Eu que atendo muitas pessoas com depressão, as pessoas, eu tô tomando. Continua no seu remédio. O seu psiquiatra é extremamente importante. A gente precisa. Eu tomei antidepressivos 8 anos. E eu só desmamei quando eu me senti pronta para aquilo. E foi aos poucos, como manda o figurino. Não é porque eu me tornei consteladora na época e pronto, tudo resolveu. Né? Foi um desmamar ali. Eu demorei ainda 1 ano ali para me sentir segura para soltar tudo. E foi maravilhoso, né? E você sabe que eu uso até isso no mapa? Por exemplo, ontem eu fiz um mapa que a pessoa chegou e falou assim: eu odeio essa minha lua. Então eu percebo às vezes que as pessoas chegam e ela exclui pontos do mapa. E eu viro para ela, e eu aprendi com você essa coisa da inclusão. Eu falei assim: não exclui, a sua lua faz parte de você. E aí, de novo, o aprendizado da constelação. Quando a gente julga, a gente exclui. Quando a gente exclui, a gente se separa daquilo. E a Então, gente, não, e a gente inclui a cria lua. mais daquilo, né, aquilo que incomoda dela nessa lua, que eu não sei exatamente o que quer dizer no mapa dela, essa lua atrapalha a minha vida nisso. Então eu não gosto dessa lua. E o que acontece? Eu atraio mais coisas que essa lua proporciona para mim na minha vida. Ideia, a lua começa a se manifestar como um excluído, como aquele ponto de exclusão. O que acontece quando tem um excluído no sistema, não tem não foge, não sai da ordem? Sai. No mapa, quando eu percebo que alguém. Eu já excluí planetas, pontos do meu mapa, quando eu era mais nova. Eu comecei a estudar astrologia, eu era muito nova, não tinha maturidade nenhuma. Então eu falava mal, eu não gosto disso aqui. Depois que eu tive contato, essa coisa da ordem, depois que eu li seu e-book, depois que você começou a me ensinar, até minha forma de olhar o mapa e falar, não exclua nenhum ponto seu. Nada. Aquele planeta não exclua, inclua ele, porque ele faz Sim, parte do seu sistema. faz parte. É o grande sim, né? Onde eu trago até uma meditação muito forte aí que eu aprendi com a Sophie, que agora eu levo para todos os meus atendimentos, que é o dizer sim a tudo. É o curvar-se. Então, você pode até fazer, acho que um exercício com seus clientes, né? Durante a sua leitura de mapa, falar para ele, imagina todos os planetas à sua frente, se curve e diga sim. Eu digo sim a tudo. Porque aí você acolhe todo esse mapa, ou diga sim ao seu mapa. Né? E Imagina aí recebe no o que seu você tem para mapa. receber daquele ponto, né? Olha para o seu mapa aberto aí no seu computador, no seu celular, se curve a ele, e diga sim, porque ele faz parte. E integre isso, né? Eu integro tudo que o meu mapa representa. E é isso, né, Fê? É esse grande sim à vida. E aí a nossa vida vai andar, nossa vida vai fluir. E a gente vai viver saltitante.
Porque Vão ter quando a gente exclui, problemas? a gente se fecha para receber daquilo. Aquilo que a gente aprende no Access Total, também. total. Então, aquele E, ponto que você nega, você não recebe daquilo ali. E você poderia. Quanto eu poderia receber desse ponto? sim, e assim, os problemas vão existir, né? O mapa aponta para gente os nossos nozinhos ali de algum momento. Olha, aqui vai, pode ser, pode ser. Mas se a gente consegue trilhar isso de uma forma leve, fluida, incluindo tudo, sem exclusão, com amor, sem julgamento, dizendo sim, a coisa vai passar, mas vai passar com leveza, com fluidez. Esses dias eu atendi uma cliente cheia de problemas de familiares, né? Uma coisa bem emaranhada mesmo. E aí nós fizemos isso que você falou, né? Que isso facilita muito. Trouxe a consciência, expliquei. Ela falei, pode perguntar. Ela ia questionando, mas e isso? Não, ó, aqui. E a gente foi uma conversa ótima, fluiu muito. Na semana seguinte, ela voltou e falou assim: nossa, Andréia, os problemas estão ali, mas agora eu vejo de forma diferente. Não é que eles desaparecem. Agora ela falou, compreendi o que você quis dizer, né? O problema com a minha mãe está ali, né? O problema que minha mãe vive. Mas agora eu compreendo como lidar com aquilo sem ser pesado para mim. Então, Exatamente. Eu sinto que as pessoas, antes de constelar, carregam um peso que não é delas. a maioria, Fê, nós E que todos, depois que constela, é como se eu estivesse carregando o meu peso só. só carregando, que é uma frase clássica, né? De quando a gente constela. Deixo com os antepassados e com meus pais o que são deles e levo comigo somente o que é meu. Muitas pessoas que têm problema de coluna, de quadril, de cervical, aqui, ó, carregando um monte de coisas que não são delas. É que as pessoas não têm noção. Outro dia eu fiz um mapa de um cara que ele me falou o seguinte: eu tenho muita questão com dinheiro, eu sou gastador e eu gasto e o dinheiro não fica na minha mão. Aí eu fui olhar o mapa dele, o eixo do controle do poder e do dinheiro, obviamente super ativado, super tensionado, apenas confirmando o que ele tinha me falado, tá? Correspondendo. Aí eu comecei a perguntar da história. Olha a história. O pai era megalomaníaco, quebrou e ele sonegou, quebrou. E aí ele teve que ficar meio que excluído da sociedade. Então o pai meio que fugiu, se isolou. E a mãe não podia separar do pai, porque se a mãe separasse do pai, ela não trabalhava, ela não ia ter como viver. Então o pai controlou a mãe, ficou casada no papel com o pai, única e exclusivamente pelo dinheiro. O pai excluído da sociedade porque ela era megalomaníaco e quebrou. E essa pessoa veio falando para mim que a pior questão da vida dela era a questão financeira. Sendo que o mapa dele mostrava que tinha esse conflito, essa contradição, mas que tinha um super potencial de expansão financeira também. Então, assim, o que essa pessoa poderia fazer se não fosse olhar para esse sistema familiar? Sim. Como que ela ia resolver essa questão? Porque o pai, assim, completamente emaranhado com a história, ele estava preso nessa questão familiar. Total, né? E é tão simples de enxergar, né? Quando a gente tem a visão sistêmica, tão simples de olhar para tudo isso e falar, gente, vai constelar, por favor. Hoje mesmo eu estava no meu Pilates e tem uma pessoa que faz ali um problema, né? Cada hora é uma história na coluna, uma hora história no quadril, outra hora história no ombro, e já pôs prótese, e cada hora, e agora de novo ela está com outro problema. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, vai constelar, não precisa ser comigo, Elas não né? Busca. entendem. As pessoas acham que é tipo assim, ah, mas está tudo bem na minha família. Mas aí a pessoa Não, é não, aí eu falei alcoólatra. para ela, né? Falei assim, você está carregando coisas que não são suas, eu faço isso a vida inteira. Eu falei, então quer dizer, quer continuar? Aliás, isso é uma outra coisa, né, que a constelação traz também. Às vezes, você se organizar no seu sistema, muitas vezes, e você ter a liberação desse sistema para fazer diferente, às vezes as pessoas têm medo, porque elas se tornam sozinhas. Porque você vai sozinho para a vida. Você não vai. Lógico, seu sistema está ali atrás de você, te amparando, te trazendo força. Mas você tem que olhar para frente. E o para frente acaba, às vezes, sendo solitário. Entendeu? Entendi Mas é total. uma visão equivocada. Na verdade,
quando você toma esse lugar que é só seu, sem carregar o que não é seu, você adquire força. Só que inconscientemente você tem um medo interno. Muito forte. E é tão louco isso que sintomas as pessoas têm. Alcoolismo, eu já vi alcoolismo. Uma coisa clássica que todo mundo deve ter ouvido. Sabe quando a pessoa fala assim: ao lado da família da mamãe, todo mundo tem problema de coração. Ou, ao lado do meu pai, a galera tem câncer. Eles já se incluem. É como se para eles se sentirem pertencentes na família, nós temos câncer. Sim. Lá em casa a gente tem isso. Eu vejo as pessoas falando isso e elas vejo que elas estão completamente, para se sentirem pertencentes, elas se vinculam pelo sintoma da doença, não é assim, Dani? É isso também. Também. Você acaba se emaranhando naquilo, né? Para eu me sentir pertencente, eu repito meu pai, minha mãe, as doenças da família, né? E a constelação vem quebrar exatamente isso, né? Eu faço muito mapa de criança e de bebê. Sim. E o meu jeito de fazer mapa de criança é assim. Eu quero fazer o mapa do meu filho. Acho que é por isso que eu fui muito para esse lado sistêmico. Aí eu aprendi assim, né, aonde que eu me formei. Pega o mapa da mãe, pega o mapa do pai e pega o mapa do filho. Quais são as... Porque tem hereditariedade astrológica, tem repetições de padrão, tem repetições. E aí, depois que eu comecei a fazer mapa de criança, eu via como, primeiro, repetições de um e do outro. Muitas vezes, talentos negligenciados no mapa dos pais vinham gritante no mapa dos filhos. Faltas ou bloqueios no mapa dos pais é como se os filhos viessem para escancarar aquilo na cara dos pais. É assim, aquilo que eu não trabalho em mim, meu filho vem com aquela questão para eu ter que olhar para aquilo. Confirmando a existência do sistema. Tipo assim, para quem ainda duvida, quando você começa a ver os mapas de pai, de filho, os irmãos, as repetições, quem ainda duvida e vê aquilo ali é a prova que essa questão sistêmica ela é real. Sim, é muito real, né, Fê? Não tem como a gente negar. E ela é tão simples às vezes, é complexo de entender às vezes, mas ela é muito simples de se resolver quando você toma a atitude de que você quer resolver. Porque também é o que você falou, né, já. Não adianta insistir com a pessoa que não está aberta a isso. Eu sempre falo, quando a pessoa às vezes chega aqui para mim num lugar assim meio vítima, eu falo assim, você realmente quer resolver? Porque nós consteladores, por exemplo, a gente não pode constelar vítimas. Se a pessoa chega num lugar de se colocar no lugar de vítima, eu já falo, você realmente quer resolver? Porque eu não posso te constelar nesse estado que você, nesse lugar que você está, nesse lugar de se achar coitadinho da família. Não existe coitadinho. Entendi. Ótimo isso. E aí a pessoa, e eu já neguei de constelar pessoas, olha, você não está pronto, ou não está pronta, né? Não vamos nem começar. Acho que você devia ir para uma psicoterapia primeiro, sabe? Respirar, fazer outras terapias para depois chegar aqui. Porque tudo que eu te falar não vai ter efeitos. Você não vai aceitar que seu pai tem que ser honrado, que sua mãe tem que ser honrada. Num estado que você está de raiva. Você não quer resolver. Por isso que eu acho que a sua primeira sessão, que você prepara a pessoa, que você explica a pessoa, ali, para mim, você já tira muitas barreiras da pessoa. Muitas barreiras, exatamente. Foram 2 pessoas, especificamente, que eu tive que negar de constelar naquele momento. Mas conversei, expliquei e tal, né? Falei, olha, tem aqui esses exercícios, se você sentir de fazer, você faz. Quando você liberar um pouquinho e sentir que é possível honrar esses pais, você volta. E aí voltaram, mas depois de acho que uns 3, 4 meses, pelo menos. Mas chamaram, olha, foi muito difícil fazer os exercícios. E muita gente que constela, que tá pronto mesmo, que chega aqui, eu quero mudar. Às vezes, nos exercícios, a primeira semana, fala assim, olha, foi muito difícil, o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Só no 5º ou 6º dia que eu consegui repetir certas frases. Gente, mas tinha que ser requisito, sabia? Assim, quando eu lembro das outras constelações que eu fiz, teve uma constelação que eu fiquei 2 dias na cama depois. Que foi em grupo, que eu representei uma mulher grávida, que a questão a pessoa constelada era o neném que estava na barriga.
e eu representei a pessoa e eu tive cólicas e dor como se eu estivesse indo parir por 2 dias. Se eu tivesse te conhecido na época, eu teria feito o exercício, eu teria feito as meditações, talvez eu teria preparado um pouco o meu campo, né? E até entendido, né, que aquilo não te pertencia. E às vezes, e na verdade, assim, quando a gente tem alguma reação depois de uma constelação, não é porque a gente trouxe algo daquela constelação para nós, é porque reverberou algo em nós. E a gente sabe, né, que a sua gravidez não foi tão simples assim. Minha Eu sei a sua gravidez, eu história. quase morri, exatamente. Exato. Por isso que porque reverberou em você Entendi. coisas suas. E aí teria que ter feito um exercício liberando isso de você para que você se sentisse bem. Entendeu? Depois dessa, eu nunca mais fiz em grupo. Mas eu sei que em grupo é rica, que em grupo Sim. tem muita coisa boa, que tem gente que só funciona em grupo, mas depois dessa, como eu me senti muito depois. É que você é muito sensível, né, me senti Fê? destroçada depois. Mas assim, sistemicamente minha vida andou. Depois dessa constelação, muita coisa na minha vida. Toda constelação que eu fiz fez efeito. Impressionante. E a minha vida é antes e depois. Sim, Então, você assim, fala isso, eu também eu falo, falo muita gente como fala. uma paciente. Eu falo como uma pessoa paciente que recebeu e como uma pessoa que testemunha várias vidas. Sim, Eu é isso testemunho mesmo. vidas antes e vida depois de constelação. E Fê, mas voltando aqui para a nossa astrologia, que eu quero trazer essa consciência mesmo para as pessoas, do quanto é importante, né? Não é importante, gente, assim, é interessante, vamos colocar um interessante ponto de vista aqui meu, mas o quanto é interessante quando você faz o seu mapa, né? E você consegue entender as nuances dele, os pontos, para você já vir certeiro para uma constelação em muitos casos, né, Fê? E fala também para gente, Fê, dessa importância dessa casa 4, né? Como é que cada mapa é um mapa, ela atua de uma forma diferente, mas ela sempre representa a ancestralidade, é isso? Exatamente. Todo mapa tem a casa 4, tá? Todo mapa, a base do mapa é a casa 4. Tá. O que vai mudar? Dependendo da hora que a pessoa nasceu e do lugar que ela nasceu, a casa 4 vai abrir, vai mudar o signo onde ela abre. O que é o signo? O signo é uma energia, é um potencial energético. Então, você tem um signo X, vamos lá, você tem uma casa 4 em Câncer, significa que os recursos energéticos, a energia que você vivenciou, experienciou nessa área de casa 4 da sua vida, que é família, é uma energia canceriana, tanto na sombra do câncer quanto na luz. Porque quando a gente fala de energia, as energias têm gradações na sua manifestação. E os signos, não tem signo bom, signo ruim, vai depender como que aquele signo está se manifestando. Então, um câncer pode ser desde infantil, carente, manipulador, que não esquece nada que aconteceu, que remói mágoa. Pode ser um signo que tem um excesso de instinto de autopreservação, de autoproteção, mas é uma energia também de nutrição, sensibilidade, de gestar, de criar, de nutrir, de pertencer. Então, como que aquela energia se manifesta? Aí tem que olhar como que está aquele signo de câncer. A casa 4 também, ela diz respeito à lua, que é a regente do signo de câncer. Tanto a lua quanto a casa 4 falam de quê? De heranças, memórias, inconsciente, karma ancestral, modelo feminino. Então, assim, por mais... você tem a sua ancestralidade feminina. Como é que está o feminino na sua família? A Lua fala muito disso. Então, o que acontece? Casa 4 todo mundo tem. Só que o signo que está lá e como que aqueles planetas e aquela energia, quais são as circunstâncias que ela vai se encontrar para ser manifestada, varia de mapa para mapa e de consciência para consciência. Então, Entendi. tem uma casa 4 super tensa de uma pessoa que já constelou, é diferente de uma casa 4, ok, de uma pessoa que não tem consciência nenhuma e que está emaranhada no sistema. Entendi. Então, Entendi. casa 4, todo mundo tem. Mas como aquela casa 4 está se manifestando, tem o destino, que eu acho que o destino é a ancestralidade, é aquilo que você traz, é a bagagem que você traz.
mas tem um livre-arbítrio que muda o futuro, né? O que eu faço com esse destino? Tá, E aí é que eu entendi. acho que a constelação entra. E eu lembro que quando eu fiz meu mapa com você lá atrás, quando a gente se tornou amiga, lembra que você falava assim, eu tinha alguma coisa no meio do céu, na casa 12, eu acho, estou chutando aqui, não lembro. E que você falava assim, tem que ser terapeuta, né? Eu falava assim, sério mesmo, Fernanda? Você falava assim, tem que ser Eu sei o terapeuta. que Ali é. É foi que um. você tem aquário na casa 10, que é a casa da carreira. Então, você Isso, ia ter isso. que ter a sua autonomia mesmo. Você ia trabalhar com alguma coisa diferente, fora do convencional, que trabalhasse com consciência, com o ser humano. Então, assim, ali foi para mim, né, naquele momento, foi muito importante escutar isso, né, porque a gente sempre fica, né, nessa dúvida se eu estou fazendo certo, se eu estou indo para o caminho certo, né. Hoje eu tenho clareza disso, mas ainda estava nessa transição de carreira aí, pensando, né, no sentido de, ai, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu faço certo? Né? Quem sou eu na fila do pão para ser Mas você lembra que eu te terapeuta? falei também que você tinha que criar um método seu? Porque você tem um Sim, estélio na casa 5, então assim, você vai ter que criar o seu jeito. E eu falei, algo que você assine, que você coloque o seu nome, algo que seja uma extensão daquilo que você é. E você criou essa sim, sua forma de constelar, que é peculiar, né? sim, A jornada sistêmica, da maneira que você pega. Então, assim, é você fazendo a constelação da sua forma, sim. criando a sua forma de constelar, né? E foi isso mesmo. E assim, eu sou muito grata a toda essa trajetória. Gente, eu vou abrir para as perguntas, Fê, para não, senão eu começo a. Deixa eu ativar nos Tem um monte comentários. de gente aqui que Vamos eu tô lá, sem óculos, eu não gente. enxergo nada. Alguém pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu fiz uma, mas não entendi nada na forma como a pessoa colocou para mim. Por isso a pergunta. Ah, é da Manuela, ó. Manuela falando se existem abordagens diferentes. Então perfeito, Manu, é isso que eu já te expliquei, né? Eu faço diferente realmente por conta disso, para que a pessoa não saia, né? Eu já saí de constelações assim sem entender nada. E aí meio não é que não tem efeito, ela tem efeito sobre nós, mas a gente não consegue ter as ações necessárias para que isso realmente se firme. E aí a gente volta para constelar de novo. E não tem essa É porque, necessidade. assim, ideia, tem gente, eu vejo pelo mapa, tem gente que é mental. Por exemplo, Uhum. eu sou mental, eu sou aquariana. Então, se eu não entendo, eu nem me entrego. Sim, Tem gente que não, tem gente que eu não faço questão de entender, vai lá. Então, para algumas pessoas, essa compreensão é condição sine qua non para terapia, para ela se abrir para terapia. uhum. Perfeito. É isso. Então, assim, é isso que a Fernanda acabou de falar, né? Essa minha forma, não é. É porque às vezes eu me sinto, às vezes, um pouco constrangida de falar que eu tenho essa metodologia própria. Mas foi realmente de acordo com essa experiência, sabe, gente? Não é querendo Mas é ser que é um maior diferencial, entendeu? E ou muita melhor, é gente um não passa por diferenciado, isso. exato. É um diferencial meu, pessoal, são opiniões próprias, né? Que do decorrer né, dessa jornada como terapeuta, eu percebi que surtia mais efeitos quando eu explicava. E aí eu comecei com o e-book, né? Aí as pessoas entendiam, elas já chegavam mais prontas. Depois eu entrei com essa questão de dividir a constelação em dois aspectos, em dois atendimentos, e ali eu consegui trazer essa consciência, aí eu inseri os exercícios, foi um pouco a pouco, né? Não foi uma Você coisa, foi ah, dando. a partir de hoje eu vou Exatamente. fazer isso. Eu fui construindo. Fui construindo, E assim, e todo dia acabo, né? Assim, a questão do alinhamento, que eu faço esse alinhamento sistêmico, eu acho muito importante para esse primeiro. Todo mundo que chega para mim, em primeiro lugar, eu faço esse alinhamento, que é um Você fez com a alinhamento minha mesmo. filha. Quando minha filha Fiz, tinha 9 anos, ela tinha muita dificuldade de ouvir não, muito tiraninha, não obedecia à autoridade. Eu já tinha pagado terapia para ela, fez 2 anos de terapia. Aí André fez um alinhamento sistêmico com ela. Com 9 anos, da maneira que tem que ser. Ela tá outra criança. sim. Olha, a Andréa, minha xará aqui, tá falando, minha casa 4 em Virgem, tenho ainda Sol em Virgem. Eu também, viu?
Vênus na casa 4, Saturno na casa 4, Nó do Norte em Virgem na casa 4, Lilith na casa 4. Então, Ela deve amada, ser a casa minha 4, gêmea. então, o que significa isso? Que essa casa 4 tem uma necessidade de olhar, de tomar consciência, de estruturar, de enfrentar os medos, as questões viscerais, questões que estavam ligadas ou à sua mãe, ou para mim até mais à sua ancestralidade. Que eu também tenho a casa 4, eu tenho Lua e Júpiter na 4. Quem tem muito planeta na 4, ou quem tem planeta na 4, ou quem o Sol, a Lua, ou algum ponto importante rege a 4, não tem nem que pensar, tem que constelar. Ai, que legal. Ô, Fê, o que a gente estava conversando antes da gente entrar? Você falou do Bert, ele tinha. Você viu o mapa dele? Ai, Isso? o Bert, gente, eu fui olhar o mapa do Bert hoje e eu achei interessantíssimo. Porque ele é do dia 18 de setembro. Dia do meu marido. Ele é do dia 18 de setembro, ou seja, ele tem virginiano o Sol como Virgem, eu. E assim como o André, ele tem vários planetas em Virgem. E o Virgem, a palavra de Virgem é ordem. Olha. É organização, é colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua função, como que cada coisa funciona da melhor forma possível. Tem a ver com a catalogação, nomeação. Tanto que o Brasil, que é virginiano, né? O que está na nossa bandeira? Ordem e progresso. Olha, que interessante, Fê. Então, eu achei muito interessante. E o primeiro contato que eu tive com o Bert foi o livro As Ordens do Amor. E aí eu fui ler, gente, o cara é virginiano. E o que ele mais fala? Da ordem. Da ordem, da organização no sistema familiar. E eu sou muito virginiana também. Também tenho 300 mil planetas na mesma casa, né? Na casa tem 5. Você tem 5, Sol, né? Eu tenho Lua, 6, 7 planetas Vênus, ali na casa 5. coisa. Sou extremamente organizada e até me policio para não ser tão rígida em alguns aspectos de ordem, porque realmente às vezes me atrapalha ser tão ordeira, digamos assim. Ai, que legal, eu não sabia disso, eu nem sabia, olha, você vê, né? A gente tem tanta coisas, eu não lembrava que o Bert tinha nascido no mesmo dia do meu marido. E o aniversário de casamento nosso é dia 19 de setembro. Também nosso casamento também é virginiano. Que coisa impressionante. E ele tinha um monte de planeta em Virgem fazendo oposição a Urano, que estava em Peixes. E esse eixo Virgem-Peixes, ele fala muito essa coisa, a ordem, o que é ordinário, o que é sistematizado, nomeado, aquilo que é organizado, e o Peixes, que é tudo aquilo que não se nomeia, tudo aquilo que é dissolvido pelos limites, a cura, a espiritualidade, o abstrato, o oculto. Então, essa oposição, que a princípio é um aspecto tenso, foi muito esse pioneirismo dele, essa inovação, essa forma dele organizar o sistema, outra palavra muito virginiana, de uma maneira holística, de uma maneira que ele não usa esse termo, mas espiritual, de uma maneira que pega passado, presente e futuro simultaneamente, porque a constelação, ela cura quem veio antes e quem vem depois. Eu falo para os meus clientes, amada, não é só pela sua mãe, seu pai, não, são seus netos, bisnetos, os seus ancestrais. E você falou uma coisa tão importante, né? Essa coisa da cura, do antes e do depois. Isso vai de encontro, gente, à mecânica quântica, a física quântica. Quando eu resolvo algo aqui, o tempo e espaço na minha física quântica não existe. Então, eu já resolvo para frente e para trás, em todos os lados. Então, é real. Quando eu ressignifico algo lá atrás também, que a hipnose ericksoniana traz, né? Eu também sou hipnoterapeuta ericksoniana. Quando eu ressignifico algo, eu também curo todo o meu trajeto. E as dores vão se dissipando, as mágoas, os traumas, vai tudo se dissipando. São tantas coisas para se falar, né, Fia? A gente tem 1 minuto, então a gente vai se despedir, porque senão vai cair. Mas eu acho que deu para a gente falar muita coisa. Acho que deu. Dúvida, eu quero te agradecer por tudo, pelo convite, pela oportunidade, pelas constelações, por cuidar dos meus clientes também, por estar sempre se aprimorando, querida, com tanto amor. Amiga, eu que sou muito grata por ter você na minha vida, você me ajudou a estar aqui onde eu estou, você também faz parte dessa minha jornada como consteladora, me deu sempre muito incentivo, né? Sempre olhando para mim, sempre
cuidando também de mim, eu posso dizer isso. Eu sempre contei com você e eu sei que eu posso contar Pode sempre. contar sempre. E é uma honra ter você na minha vida e é uma honra ter você aqui comigo. Eu amo A você honra é minha, eu profundamente. também honro muito. Obrigada por Profundamente. tudo. E olha, confio muito em você e no seu trabalho, viu? Eu também no seu, querida. Obrigada, foi um Você é prazer. maravilhosa. Beijo na filhota. Obrigada por todo mundo Beijo, que ficou até gente. agora. Obrigada por todos que estiveram aqui. A gente está lendo aqui os as mensagens. Eu não estou lendo a nada, live, porque eu estou mesmo sem chegando na óculos. metade. Fê, você é linda, mandaram dizer. Live maravilhosa, que delícia de live. Olha, a Deia também é consteladora e astróloga, está unindo os olhares, excelente. Gabriela falando que tem casa 4 em Touro. Ah, que legal, gente. Obrigada pela participação. Ó, a Cláudia Costa está falando. Tá linda, Fernanda. Obrigada, Tá muito gente. linda. Tá linda mesmo. Gratidão a todos que estiveram com a gente. E a gente se vê aí numa próxima live. Um beijo. Obrigada, Tchau. Mar.